Olá, começando mais um Amadcast e hoje a nossa convidada é a doutora Carla Fernandes, que vai contar um pouco sobre sua trajetória, a mudança de carreira e também como advogar na área com regularização de imóveis. Bem-vinda, Carla. Muito obrigada, estou extremamente feliz pelo convite, vai ser um prazer poder conversar contigo. Ai, que bom, nós também. Antes, até para a nossa audiência te conhecer, conta um pouco da sua trajetória profissional, Carla. Por que a escolha do direito? Vamos lá do início. Bora, vamos lá do início. Eu falo que parece que foi o direito imobiliário que me escolheu. Eu sou de uma cidade pequena do interior, que é Brumadinho. Na verdade, eu morava antes em uma cidade que nem era Brumadinho, era mais pequena ainda, que era no interior de Bonfim. E lá eu fui criada até meus 17 anos. Com 17 anos, o único lugar mais próximo para eu sair da zona rural era Brumadinho. E aí eu fui morar com uma tia para poder tentar estudar, trabalhar, fazer alguma coisa. E aí acabei escolhendo fazer direito, porque eu tinha pensado em outras possibilidades e não tinha dado certo. E aí eu falei, então vai direito mesmo. Nem sei por que eu escolhi, acho que foi uma eliminação. E aí ali, por ser uma cidade pequena, não tinha muitos escritórios de advocacia, não tinha tantas possibilidades de um estágio. E na minha sala da faculdade, a minha amiga, Gabriela, ela trabalhava no cartório de registro, no registro de imóveis. E aí eu fui e falei, nossa, Gabriela, me ajuda a conseguir um estágio, me ajuda a conseguir um emprego, porque dentro das possibilidades da cidade, eu teria o fórum, o cartório e talvez algum escritório, mas eu lembro que na época era muito raro ter algum escritório na cidade. E eu também não queria advogar. Eu tinha na minha mentalidade, quando eu estava na faculdade, que eu ia fazer concurso público e eu queria muito ser professora de faculdade. E aí, então, como advogar não era uma coisa que passava na minha cabeça, eu falei, não, então pode ser o cartório mesmo. E ali entrei no cartório com muita insistência com a Gabriela. Aí eu entrei como estagiária em 2014 e com pouquíssimo tempo eu já fui contratada. O meu contrato de estágio ele era para 2 anos, acho que com 5 meses eu já virei auxiliar de cartório. Então eu falo que foi o direito imobiliário que me escolheu, porque quando a gente está na faculdade a gente está muito perdido ainda da vida, a gente não sabe o que a gente gosta, o que vai ser da nossa carreira, né? E ali quando eu entrei no registro de imóveis, que eu fui ingressando e aprofundando mais no direito, ali eu me apaixonei. E aí, fiquei no cartório, até 2021. Na verdade, eu pedi demissão em 2020, mas demorou um pouco até que eu conseguisse me desligar de vez, porque eu era substituta, eu tomava conta de muita coisa e estava muito difícil na época em Brumadinho conseguir profissionais para trabalhar. Por causa do rompimento da barragem, por exemplo, a cidade ficou uma loucura e foi bem naquela época, então estava difícil encontrar uma mão de obra para suprir ali meu lugar. Então, eu pedi demissão em 2020, no final de 2020, e fui sair só em 2021. E dentro do cartório eu passei por várias transições, Eu comecei estagiária, como eu estou contando, depois eu me tornei auxiliar, depois eu fui ser escrevente, e depois eu fui ser escrevente substituta. Então, dentro desse nível de hierarquia, eu fui subindo a minha escada. E aí eu formei, minha colação de grau, salvo engano, foi em 2017, mas quando eu estava no 8º período para o 9º, eu falei, eu preciso passar na OAB. Eu acho que na época era uma coisa para eu conseguir provar para minha família que eu tinha dado certo. Porque quando eu entrei na faculdade, ainda muito imatura, meio adolescente, assim, eu entrei meio que por fazer, porque eu tinha que encontrar alguma coisa na vida, exato. E aí a minha mãe ficava pensando, ai meu Deus, será que vai dar certo a Carla com isso? Eu não pensava em ser advogada. Então eu falei, eu preciso mostrar para eles que eu realmente mudei e que eu realmente gostei desse curso e que eu tenho capacidade de passar na OAB. E assim foi, eu fiz a prova da OAB no 9º período, passei de primeira, mas não podia fazer inscrição, porque a atividade dentro do cartório era incompatível com a advocacia. E aí eu me apaixonei tanto pelo direito que quando eu saí da faculdade, eu já ingressei logo de cara numa pós, depois eu fiz outra pós e depois eu entrei no mestrado.
Então, esse período todo do cartório eu não parei de estudar, né? Eu fui só me aprimorando e foi super interessante isso. Só que quando chegou em 2020, eu passei por um momento muito difícil na minha vida pessoal e aí eu comecei a buscar autoconhecimento. Aí eu comecei a fazer terapia e comecei a buscar respostas. Eu tinha um sonho muito grande de trabalhar em Belo Horizonte, porque eu sempre amei cidade grande. Eu me sinto muito bem aqui em BH. Então, quando eu vinha pra cá nos finais de semana, ia na casa de uma tia, eu sentia assim, meu Deus, aqui é meu lugar. Só que eu fui me acomodando, acostumando com Brumadinho, né? Eu trabalho a casa da minha mãe perto do cartório, tudo muito confortável, já tinha o cargo de substituta que era o maior do cartório, o maior salário, e aquilo foi passando. Só que nessa busca de autoconhecimento, eu tomei a decisão de que eu ia sair. E aquilo foi tão repentino, sabe? Aquilo foi assim, eu peguei todo mundo de surpresa mesmo, porque eu comecei essa terapia, tipo, no meio do ano, acho que junho, julho, e quando foi agosto, por exemplo... Nossa, pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Eu já estava com a decisão tomada, que eu ia sair de casa, que eu ia mudar para Belo Horizonte, que eu ia vir para cá trabalhar aqui, que eu ia ter meu negócio. E no início não era muito certo que seria um escritório de advocacia. Ah, tá. Você não tinha ainda idealizado. Não. Você só queria vir para cá. Eu queria vir para cá, queria trabalhar com regularização de imóveis, mas aí tinha um bloqueio. E sabe qual era o bloqueio? Eu me sentia menos advogada. Eu não tinha ainda inscrito na OAB, era só uma questão de trazer a documentação para inscrever, já tinha sido aprovada, mas eu pensava assim comigo, como que eu vou advogar? Porque eu passei 7 anos dentro do cartório, não tinha visto a advocacia judicial em massa e me sentia uma inexperiente nesse sentido. E aí foi minha grande surpresa quando eu encontrei mesmo o mercado imobiliário extrajudicial aqui fora, que a gente vai falar mais adiante, né? Vou entrar nesse momento, mas foi minha grande surpresa, porque aí eu vim, na época eu convidei uma prima para ser minha sócia, aí ela era contadora e eu na advocacia. E eu falei, Ana, a gente precisa encontrar alguma coisa para juntas a gente se ajudar. E ainda não tinha pensado assim que ia ser o KF Advocacia Imobiliária, que hoje é o meu escritório. Mas aí, resumindo, na época pedi então demissão, demorei um pouquinho para conseguir sair de vez, porque, como eu disse, a gente teve que fazer esses treinamentos dentro do cartório para poder ajudar a colocar outra pessoa no meu lugar, e aquilo me segurou um pouco. Mas vim para Belo Horizonte depois e foi uma grata surpresa, porque aquela crença que eu tinha, por exemplo, que o que eu fazia não era tão importante, ou seja, será que o que eu sei é suficiente para oferecer alguma coisa no mercado? Eu não advoguei para nenhum escritório, meu estágio, minha vida profissional foi toda dentro de um cartório, e agora? E aí eu vi, depois, a minha grata surpresa foi entender que não, que aquilo ali era o meu grande diferencial. Exatamente. Então, quando eu saí do cartório, todo mundo me ligando, todo mundo me procurando, você saiu, eu quero regularizar tal imóvel com você. E quando você está dentro do cartório, você não pode entender. E outra coisa, você não acha que aquilo é tão difícil. Porque dentro do cartório era muito fácil ficar só dando exigência. Diferente, bem diferente. É muito diferente. Então, quando eu ficava só dando exigência, eu achava que era fácil de cumprir. Eu achava que não precisava de um especialista no assunto para de fato entender aquilo. Então, assim, a grata surpresa foi essa, que existia um mercado extrajudicial muito grande aqui fora me esperando e que o que eu sabia era um grande diferencial. Então, assim, na transição de carreira para hoje chegar no KF Advocacia Imobiliária, eu tive que aprender muitas coisas. Então, no início, por exemplo, eu fazia só extrajudicial, porque eu não me sentia tão segura para atuar no judicial. Então, eu me lembro que um dia, numa reunião no cartório, eu até falei com o oficial, falei, se esse processo tiver aqui para a via judicial, ele vai ter que contratar outro advogado. E eu lembro que ela falou comigo, mas você já tem um cliente, ele confia em você, você não vai fazer judicial? Aí eu falei, não, eu não me sinto pronta. Ela falou, mas se você não começar, você nunca vai se sentir pronta, né? E aí eu quebrei essa crença, por exemplo, e ao longo desse período foram muitas coisas que foram mudando, sabe? Uma versão da Carla que foi se abrindo e entendendo, aperfeiçoando. E ainda tem muito para melhorar. Claro, a gente né? Tem pouco tempo, inclusive, né, que eu saí.
que eu pedi demissão fez 3 anos agora. Mas que efetivamente você saiu. Mas que efetivamente que eu inscrevi na OAB tem 2 anos e meio. Relativamente assim, com a advocacia, se for contado a OAB, é ainda recente. É recente. Mas você tem uma experiência, um diferencial, não é como a gente não pode comparar com uma pessoa que acabou de sair da faculdade, tirou a OAB e tem 2 anos de advocacia, Exato. porque você tem uma bagagem muito maior pela sua vivência dentro do cartório. Então, assim, você tem esses 7 anos, muito pelo contrário, tem poucos profissionais que sabem da área notarial e registral, são pouquíssimos mesmo. Sim. Porque já no direito imobiliário, se a gente olhar, já são poucos, mas justamente na notarial e registral, aí que a gente reduz mais. Sim. Porque, assim, muitos não entendem, às vezes, a nota de exigência, o porquê da exigência da solicitação do oficial, e aí por mais que tem muitas notas que vêm já com a explicação, praticamente o caminho das pedras, mas ainda assim, muitas vezes o profissional do lado de cá que não tem vivência com a área fala, o oficial é chato, o cartório é muito exigente, enfim. Exatamente. E não é isso. Não é isso. Todo mundo quer fazer o registro, inclusive, eu falo muito isso hoje para os meus alunos, eu falo, gente, eu vivenciei muitas fases, por exemplo, teve uma fase inicial que eu recebi exigências absurdas de outros cartórios, que eu tinha muito conhecimento que aquilo não era legal de ser exigido, e eu tentei bater de frente algumas vezes. E hoje não, hoje mais madura, eu não bato de frente com cartório nenhum. Não vai me levar a lugar nenhum. Vai mesmo. Então, assim, hoje eu acho que a gente tendo mais sabedoria, mais maturidade na área, hoje eu faço o seguinte, o cartório deu exigência, eu olho para aquilo e falo, eu preciso cumprir. Não tem jeito de cumprir do jeito que veio. Eu marco uma reunião, eu converso com o escrevente, ou com o substituto, ou com o oficial e falo, olha, isso aqui que você pediu é impossível. Dentro da legislação existe essa possibilidade também. Você aceita esse outro documento? Então, assim, hoje eu tento olhar com aquele olhar de somos todos amigos, todos temos a ganhar, né? O cartório, ele sobrevive do emolumento, então o ato precisa ser praticado para que o cartório continue. E o advogado a mesma coisa. Então eu falo que nessa briga não existe, na verdade. Não tem briga, né? Na realidade é buscar uma alternativa que possibilite o registro. Exatamente. Então, assim, é a melhor saída, porque eu vou bater de frente, ou vou suscitar dúvida. Você perde às vezes muito tempo. Exato. E o que o nosso cliente quer é agilidade, é rapidez, é o serviço concluído. Para nós é melhor também, porque a gente fica livre do trabalho e pode pegar uma outra demanda. Então, enfim, para nós isso acho que para todos, não é nem para nós, não. Para o cliente é bom, para nós e para o oficial também, para o cartório. Sim. E assim, além dessas dificuldades que você citou, qual foi a maior na hora que você tomou a decisão por advogar? Olha, Ana, eu acho que isso é uma dor de muitos profissionais que já passaram o que eu passei, que é a dor da decisão. Eu falo, na verdade, que assim, é um pontapé a coragem de decidir sair. Nem eu acredito, às vezes, como que eu tive coragem. Porque, por exemplo, eu já tinha um maior cargo e no mês que eu decidi pedir demissão, eu tinha um aumento salarial. Eu lembro que quando eu falei com a Kézia, oficial do cartório que eu trabalhava, que eu ia sair, ela, não tô acreditando, a gente já mandou a sua alteração salarial para contabilidade. E aí eu falei com ela, olha, não é sobre dinheiro. Eu acho que a minha missão de vida, meu propósito ali, ele tinha me chamado por uma força muito grande, uma força de vontade que surgiu dentro de mim, e aquilo foi meu pontapé. Com muito medo, é claro, né? Uma mudança drástica, porque além de começar um negócio sozinha, uma mudança de cidade também, né? Eu não tinha ninguém aqui em Belo Horizonte, não tive padrinho, vim de uma família muito humilde, né? Perdi meu pai antes mesmo de nascer. Então minha mãe foi mãe solteira, trabalhou a vida inteira com faxina, na roça, enfim, para me dar o que ela conseguia dar. Bacana. Então eu tinha uma força interna muito grande também nesse sentido, sabe? Que eu tinha que dar certo, que eu tinha que trazer resultados mesmo para minha família, e isso foi uma das coisas que me moveu também. E aí essa coragem veio, né? Então eu saí muito decidida, mas eu também tinha uma segurança, que era toda a história que eu tinha construído dentro do cartório. Porque quando eu fui pedir demissão, por exemplo, a gente conversou, né, eu e os meus chefes, e eles, muito gente boa, pessoas maravilhosas que eu tenho enorme admiração, me falaram, Carla, a gente vai torcer muito por você, a gente sabe do teu potencial,
Mas se tudo der errado, e a gente sabe que não vai dar, mas se der, você tem seu lugar para voltar. E aquilo ali foi como receber um conforto, sabe? Te deu um conforto ali. Você saberia se... É óbvio que você estava arriscando, naquele momento você estava com medo, né, do mercado, de tudo, e aí na hora que você escuta isso, acaba que, não, bom, se der errado, eu sei o que é que eu vou fazer, eu já tenho uma outra alternativa. Não, e você falando de mercado, e foi justamente na pandemia, né? Então, assim, todo mundo fechando, prefeitura editando decreto que o comércio não podia funcionar, e eu alugando sala, né, em Belo Horizonte para montar meu negócio. Você saiu justamente no olho do furacão ali, onde estava num mercado assim, que aí era mais incerto, que ninguém sabia o que ia acontecer. Sim. Mas tomar a decisão, a gente é óbvio que quando a gente vai mudar alguma coisa na vida da gente, a gente tem muita certeza. E aí ter a coragem, você tá de parabéns justamente por isso, de ter a coragem de tentar. Por mais que a gente sabe que deu certo, mas mesmo se tivesse alguma coisa que poderia atrapalhar, enfim, e você não persistisse, porque isso depende muito da persistência da gente. E quisesse retornar, também não teria problema. Pelo menos você viveu, teve a vivência da experiência. Eu precisava experimentar o outro lado, porque eu estava 7 anos já dentro do cartório, já tinha aprendido tudo que eu podia. Modéstia à parte, já tinha me tornado uma especialista naquilo, porque eu trabalhava com muita demanda complexa, né? Os casos mais complicados passavam por mim e pela oficial, é claro, mas é aquela vontade mesmo. Se eu vou passar aqui a vida inteira só fazendo a mesma coisa, sendo que na época eu tinha, acho que 27 anos, né? Não tinha filhos, ainda não tenho e também não tinha. Então, assim... É mais fácil também, eu creio, tomar esse tipo de decisão. Exato. Eu não, né, tem pessoas que conseguem, de certa forma, modificar, e mesmo com filho, família, modificar tudo isso. Mas ainda assim, eu acho mais difícil por causa da segurança. Que as pessoas vão pensar, eu tenho alguém e tal. Mas esse foi o motivo, por exemplo, que me fez tomar a decisão. Eu tenho que fazer agora. Porque se eu deixar passar, e se eu casar, e se meu marido um dia não apoiar, e eu tendo filhos. Então eu tinha muitas outras obrigações se fosse outro cenário, né? Então eu pensei, não, o momento é agora e eu preciso arriscar. E assim, eu acredito muito que quando a gente precisa tomar uma decisão na vida, a gente tem que fazer uma escolha que vai deixar algo para trás. E é sempre a escolha mais difícil que vai transformar de verdade sua vida. Então, você está diante de um pensamento, eu faço isso ou aquilo. Sempre aquilo que for o mais difícil vai ser o que vai te trazer uma mudança. Então, na hora que eu pensei, eu fico ou eu saio, eu pensei, não, eu tenho que optar pelo mais difícil mesmo para trazer uma mudança para minha vida, porque eu não quero mais todos os dias iguais, né? Eu não quero mais essa rotina que eu já tinha vivido por 7 anos. E hoje seu escritório atua, lógico, na área imobiliária, mas vocês nicham alguma área específica? Hoje o escritório, ele é bem focado no imobiliário extrajudicial. Como eu te disse, foi uma surpresa muito boa descobrir que o extrajudicial tinha demanda demais, poucos profissionais que de fato entendem de direito imobiliário, notarial e registral. E hoje eu vejo o quanto que é difícil para um profissional entender, porque a regularização de imóveis não é fácil. Quando eu vou ensinar, por exemplo, para minha equipe, eu vejo que às vezes eu falo uma coisa que talvez para mim é muito óbvia e que precisa passar por várias etapas para que o pessoal às vezes entendam, né? Para que eles aprendam de fato. E aí eu vejo, olha, realmente é difícil. E aí às vezes eu olho para mim e falo, olha, eu só sei disso porque eu trabalhei dentro do cartório. Então foi uma experiência muito grande e hoje a gente coloca na prática 90% dos nossos casos como extrajudiciais. Então, o nosso escritório, né, o meu escritório, ele é especialista em direito imobiliário com foco no extrajudicial. Nós temos demandas judiciais, mas as nossas demandas judiciais, geralmente, elas são para aqueles casos meio que correlacionados ali numa regularização. Então, por exemplo, sempre surge um embargo de terceiro na hora que você está... vai contratar o escritório para fazer uma doação, para fazer um inventário, para fazer uma compra e venda? Tem um processo judicial que tá lá na matrícula e tem que fazer embargo de terceiro. Aí a gente resolve, né? Via judicial, porque não tem jeito. Então, assim, alguns casos são judiciais, mas são raros. Eu acho que hoje eu poderia considerar como 90% extra e 10% judicial. Bacana. E a área, dentre essas que você citou, que tem maior demanda? Hoje,
A nossa maior demanda no escritório, sem dúvida alguma, é o uso capião extrajudicial. Eu tenho uma paixão por uso capião extrajudicial. Também gosto muito. Amo atuar. Então, aquilo que a gente foca expande, né? Não tem jeito. Então, desde a produção de conteúdo, olha só que legal. Quando eu nem pensava em advogar na vida, quando eu fiz meu TCC, eu falei de uso capião. Eu já gostava. Aí depois, com a alteração no novo Código de Processo Civil, que instituiu a possibilidade da uso capião extrajudicial, a primeira a ser registrada lá no cartório, na época eu trabalhava lá, fui eu que cuidei do caso. Tem até uma foto minha com a responsável na época, que foi o primeiro processo feito extrajudicial em Brumadinho. Então, tem toda uma história que sempre me aproximou da uso capião. Então, hoje, assim, é a demanda que nós mais atuamos no escritório. Eu gosto muito porque a gente entrega um resultado muito rápido, né, comparado à via judicial. E é uma demanda que tem muita oportunidade no mercado. É muito imóvel irregular, muitos contratos de gaveta, né, muitos loteamentos irregulares que depende de uso capião. Aqui no interior, como um todo, né? O Brasil todo, Exato. Né? Isso aí Então, hoje é uso capião no top 1 e uma demanda que cresceu muito nesse ano de 2023 no escritório também, que não depende de advogado, né? Na legislação não exige, mas a gente atua e eu acho que deveria exigir a atuação do advogado, é retificação diária. É uma demanda que tem crescido muito de imóvel rural, principalmente porque todo imóvel rural ele prescinde de uma irregularidade. Se ele não tiver passado por nenhuma atualização, ele vai estar irregular. Vai estar irregular. Por quê? Vai estar lá da árvore tal, a árvore tal, aqueles registros antigos. Exatamente. Que a árvore nem existe mais. Exatamente, que confronta com a moita de bambu, com fulano, ciclano e beltrano. Então, assim, eu falo muito isso. Gente, todo imóvel rural, se ele não tiver passado por uma atualização, ele é irregular. Por quê? Porque na época, antes da lei de registros públicos, na época das transcrições, colocava mais de um imóvel na mesma transcrição, fazia a confrontação do imóvel medido com trena, com bambu, com corrente. Não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, a forma da descrição era muito precária. Muito precária. Então, não é uma demanda privativa, né? Na lei de registros públicos não precisa da atuação do advogado para fazer retificação diária, mas é uma demanda que a gente atua demais, tem que entender do assunto. Até para fazer o requerimento, enfim, não é puxando, lógico, né, para o nosso lado, não, mas é importante. É importante. Ter essa análise da gente pegar ali e verificar, porque, não, é só contratar o engenheiro ou apresentar a planta, não é só isso. Tem confrontante que não entende, que não quer assinar. Você tem que explicar. Você tem que notificar. Enfim, e aí, assim, às vezes, ao explicar, a pessoa já assina. Exato. Né? Se você não explicar, não vou assinar nada não, porque geralmente a pessoa, eu não, depois vai invadir, fica com medo, ainda mais rural. Pessoas tem receio. Tem receio, não, vai mudar essa cerca, será que tá falando que vai ser aqui ou aqui, enfim. E tem cartórios também em cidades pequenas que exigem muito histórico de confrontante. Esse histórico de confrontante é um documento extremamente difícil de ser elaborado, porque eles pedem para você fazer uma cadeia de ligação com a descrição tabular, que é a que está na matrícula, e a descrição atual. Então, quando a gente se depara com um cartório que exige isso, é impossível para uma pessoa que não tem conhecimento na área dar conta de fazer. Então, assim, até para pegar a transcrição, desculpa te interromper, e ler, às vezes, né, tem muito advogado que não é da área, não consegue ler. Exato, é difícil. Não precisa nem ser leigo, não. A gente está falando de entre advogados que não atuem nessa área, eles não vão ter o conhecimento. Às vezes eles olham, não estou entendendo, já aconteceu, eu não estou entendendo nada que está escrito aqui. Exatamente, e é difícil entender mesmo o direito, assim, imobiliário, notarial e registral, são muitos detalhes que às vezes o olhar do registrador vai fazer a exigência e o advogado ou a pessoa que está ali cuidando não vai dar conta. E essa demanda hoje é uma oportunidade enorme no mercado. Por quê? Porque entrou em vigor, inclusive ontem, né, dia 20 de novembro, a exigência de fazer a certificação no INCRA de todo imóvel rural com área superior a 25 hectares. Então agora, antes era 100 hectares, agora passou para 25, a gente já começa a atingir muito mais pessoas. E aí você tem que a pessoa não consegue fazer uma doação, fazer uma transferência por compra e venda, nem desmembrar, nem lotear, ou seja, te obriga a fazer a regularização.
que para nós é ótimo, mas também para o proprietário, Sim. como um todo, né? Porque o Brasil tem muita propriedade rural ainda. A gente está num centro urbano, mas Minas, por exemplo, é gigante, tem muita propriedade rural. E muitas com essas características, que estão há anos numa mesma família, ou mesmo só a transmissão por contrato promessa particular. E aí a pessoa vai deixando, as maiores, as pessoas, por ter transmissão, acabou já fazendo o georreferenciamento, enfim, já conseguiu fazer tudo isso. Mas o pequenininho não. Exato. Pequenininho, deixa, tem o prazo, eu tenho prazo. Exato. E aí agora todo mundo vai ter que regularizar, o que é bom para nós. Num futuro não muito distante, 2025, se não mudar, todo imóvel rural vai ter que ter o georreferenciamento. Olha pra você ver. Então vai ter mais e mais oportunidades. Então, assim, por exemplo, eu tenho alunas no Pará, no Mato Grosso, que estão bombando mesmo na retificação de área extrajudicial, tendo muita demanda, não está dando conta de atender. Olha pra você ver. E aqui o escritório realmente cresceu muito, e olha que cresceu antes de chegar nos 25 hectares, que foi segunda-feira. Então, para 2024, né, eu tenho um pensamento muito positivo de que nós vamos atuar ainda mais com essa demanda. Com certeza. E é bom que o advogado que sabe fazer uso capião extrajudicial, que aprende de verdade, ele já consegue entender bastante da retificação de área, que são processos um pouco similares em algum momento. Por exemplo, a questão da planta, memorial descritivo. É muito parecido, o memorial é parecido. A notificação quando o confrontante não assina. Não quer assinar. É bem parecido. O procedimento, né? Não vai ter a ata notarial, mas enfim. A retificação de área é mais simples. É mais simples, mas ainda assim são parecidos, porque a gente às vezes tem que interpretar a planta, tem que olhar quantas vezes eu peço um engenheiro para voltar com a planta, ó, não tá, confrontante tá assim, não tá qualificado. Às vezes eles fazem as plantas, não coloca a área, aí tipo, não dá. Exatamente. Sabe? É o detalhe que precisa para poder o advogado imobiliário, ele precisa atuar como engenheiro agrimensor. Não dá para confiar só no que o engenheiro agrimensor vai fazer ali em campo, porque ele não tem a técnica notarial e registral e imobiliário. Então, ele não sabe, às vezes, a diferença de colocar que o confrontante é posse. Ele não sabe entender, às vezes, que o confrontante é um espólio quando alguém faleceu, se vai ter inventariante para poder assinar e já colocar ali representado pelo inventariante. Então, nesse momento, né, de fazer o memorial e planta, é um momento que eu faço questão de acompanhar em todos os processos do escritório. Por quê? Porque senão vem um negócio todo errado, a gente protocola um negócio errado e aquilo, depois que já pegou a assinatura, depois que já está dentro do cartório, você ter o cenário de retificar a planta memorial é péssimo. É muito ruim. Né? Então... Enfim, são os detalhes que a gente está conversando aqui faz a diferença na hora da nossa atuação. Né? Porque realmente o agrimensor ele vai pensar na parte técnica, ele fazer o desenho, fazer os cálculos dele e tal, enfim, mas essas questões que envolvem, que vão interferir, que são jurídicas, ele também não tem que saber. Ele não sabe. Paralelo, o trabalho tem que ser conjunto ali, justamente para a gente conseguir fazer o registro. Eu converso com engenheiros, igual hoje mesmo eu estava conversando com o mais cedo para fazer alterações no memorial descritivo, que ele odeia cartório. Aí ele fica assim, eu odeio cartório. Um dia eu pedi para um oficial de cartório para ela me passar a RT dela, já que ela entende de planta e memorial. Aí eu fico brincando com ele, falando, ô fulano, calma, é porque tem que ser assim mesmo, na legislação pede que tenha essa informação, né? Tem nota técnica do CORE, que a confrontação é com imóveis e não pessoas, que tem muito engenheiro que coloca lá, confrontando com fulano e ciclano. Você não pode colocar só a pessoa, porque o proprietário vai mudar um dia. Se você não colocar o número da matrícula, que é o registro, né, que é de fato a confrontação, vai dar problema de novo. Então, assim, muitos não têm esse conhecimento. Então, eu falo que é muito importante a gente atuar com eles desde o início para poder elaborar documentos bem feitos, né, que não vai dar problema. Que aí já, se não vira um retrabalho. E aí fica para nós é mais rápido e também para o próprio engenheiro, que né, vai ter que voltar com essa planta. Enfim, isso. É mais trabalhoso. Olha, Carla, você é inspiração assim para muitos advogados. E aí, o que você recomendaria para um jovem advogado que está iniciando agora, pretende atuar na área imobiliária? Qual seria, assim, o seu conselho, a sugestão? Faça isso primeiro, ou vá por esse caminho. É óbvio que você tem a sua vivência, a sua experiência. E aí, por você ter dado tão certo, óbvio que também tem uma bagagem técnica ali de muitos anos. Mas
O resto de assim, montar o escritório, fazer a parte comercial, captar os clientes, isso tudo você também não sabia, como um jovem advogado também não sabe. Não sabe. Qual seria assim, uma sugestão sua que seria principal para ajudar aí essa jovem advocacia? Eu acho que são muitas etapas e eu passei por todas elas. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu já saí muito certa quando eu fui para advocacia, eu já tinha um nicho. Então, eu amava o imobiliário e sem estratégia eu especializei meu escritório só no imobiliário. Hoje eu acho isso extremamente importante. Eu tenho muito prazer em dizer que nós somos especialistas em demanda de alta complexidade, porque a gente pega muito caso que às vezes já passou por 3 escritórios e ninguém conseguiu, mas talvez escritórios generalistas que realmente não tinha ali a expertise mesmo que o mercado exigiria. Então, hoje eu acho que é um grande diferencial você ser especialista. Eu defendo muito essa tese. Claro que existem muitos escritórios que têm vários setores e também dão certo e acho que não tem regra. Mas eu aconselharia a ser especialista. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que trouxe um grande resultado para a minha carreira. Posicionamento certo nas redes sociais. Hoje as redes sociais é a avenida mais movimentada do mundo. Então, se você tem celular, se você tem internet, você tem que saber utilizá-lo de forma correta. Ou seja, você tem que saber estudar a ferramenta e produzir ali um conteúdo que as pessoas te olhem como autoridade naquele assunto. Ah, Carla, mas eu ainda não sou autoridade. Tudo bem, mas construa a sua autoridade. Vai criando ali aos poucos uma coisa que você olhe e fale, eu me contrataria. Então, eu acho que isso é muito importante, um posicionamento certo também nas redes sociais. Entender que só a técnica não dá. E isso aí foi uma coisa que eu vivi muito na prática. A vida inteira só no operacional, a vida inteira só trabalhando para os outros. Para mim foi muito difícil quebrar esses bloqueios. Por exemplo, quando eu não chegava no escritório 9 da manhã no início, eu ficava muito brava comigo. Eu ficava assim, como que você chega esse horário? Por quê? Porque eu tinha que chegar no meu horário. Então, gente, foi muito difícil quebrar a minha mentalidade. Hoje, por exemplo, eu ainda tenho certo horário para chegar, mas tem dia que eu chego 10, tem dia que eu chego 11, não tenho hora para sair. Mas eu consegui me mudando, né, sair daquela mentalidade seletista, daquela mentalidade só operacional. Então, só a técnica não dá. O que eu diria para um jovem advogado? Olha, se você quer ser um advogado, ter seu escritório de advocacia, você vai ter que ter um olhar mais empreendedor. Você vai ter que, claro, dentro das normas da OAB, né, do nosso código de ética, claro, mas entender também do lado empresarial, entender de setor comercial, entender que você não consegue fazer tudo, entender que só o operacional não basta. E uma coisa que eu entendi que virou uma chave para mim esse ano foi o seguinte: nós não somos bons em tudo. A gente tem que descobrir o nosso... Tem até uma porcentagem que fala sobre isso, eu não sei se é 0,9, alguma coisa assim. Mas a gente tem que descobrir o que a gente é bom, focar no que a gente é bom e delegar o restante. Então, assim, para mim foi muito difícil passar pelo processo de delegação. E se eu tivesse estudado antes da necessidade de delegar, da necessidade de não dar conta de tudo sozinha, que para eu crescer eu precisava de pessoas, eu acho que meu resultado já é até rápido, mas poderia ter sido mais rápido ainda, sabe? Então, hoje eu sou muito grata, eu sou muito feliz com tudo que eu já construí até aqui. E acho que essas chaves, elas viraram com esse pensamento, sabe? Entender mais que a advocacia é uma advocacia mais empresarial, mais empreendedora, que só o técnico não resolve. Não resolve. Então, eu diria isso para esse advogado: olha, estude marketing, estude gestão, estude ferramentas nas redes sociais e, claro, saiba também o técnico, que isso é o básico. Exato, é o básico. É o básico. Isso aí tem que saber, não tem que saber. E depois que você, então, sabe, mas não pense que basta. Não vai adiantar. Você indicaria cursos ou fazer pós-graduação, especialização, para quem não tem experiência? Olha, eu penso o seguinte: hoje até uma aluna me mandou isso. Ela falou: o que você acha de uma pós-graduação? Eu tenho 3 pós-graduações e acho que as 3 pós-graduações, elas são mais títulos do que experiência prática. Então, depois da pandemia, a gente viu que cresceu muitos cursos na internet. Então, assim, quando uma pessoa precisa de um curso para poder entender mais a prática da advocacia, isso a pós-graduação e a faculdade não vai te ensinar. Ajudar. Então, um curso prático de alguém de confiança que vive aquilo na prática vai clarear mais seu caminho na advocacia. Porque tem cursos, por exemplo, que vão te ensinar a precificar
E o advogado não sabe, você não sai da faculdade sabendo disso. Vai te ensinar gestão, vai te ensinar a importância do setor comercial. Então, um curso prático para uma pessoa que quer aprender a prática vai ser mais interessante. Mas a pós também é interessante para o título, né? Hoje as pessoas não contratam tanto por currículo. Acho que isso não é tão forte quanto antes. Mas eu ainda continuo achando bom, eu não me arrependo de forma alguma de ter feito essas 3 pós-graduações. Não, querendo ou não, você teve vivência ali, experiência, aprendeu. Tive vivências e experiências, mas para aprendizado assim, prático, dia a dia, eu também tenho 3 curso. O curso ele dá uma visão diferente. Dá. É porque assim, hoje, por exemplo, na época que eu fiz essas pós, não existiam tantos cursos. Hoje tem muito curso, então esse pessoal que pode aproveitar, tem mesmo que aproveitar, porque justamente é a vivência do profissional ali que já está no mercado há muitos anos, que vai ser repassado. Então isso aí, para quem vai atuar no mercado, é importante. Sim. Mais do que talvez, a princípio, numa pós. A pós, que vai ser mais porque a pós, ela vai reforçar a teoria, ou seja, você vai nichar aquilo que você viu muito na faculdade. Na faculdade você não entra tanto no direito notarial e registrado. Então, se você faz uma pós de direito notarial, você vai aprender. Vai focar numa pós em direito imobiliário. Você vai se aprofundar mais, mas não vai ter prática. E outra coisa que eu sugiro muito também é mentoria. Foi uma atitude que eu tive esse ano e que me fez crescer muito. Essa mentalidade que eu adquiri foi através de mentoria. Foi conversando com outros advogados que já tinham o resultado que eu queria ter e que eu falava, olha, ele faz isso diferente de mim. E se ele tá tendo esse resultado, eu preciso me aproximar para entender como que faz e encurtar caminho. Então eu acho assim, hoje a gente consegue aprender com outros profissionais que têm o resultado que a gente quer ter, a diminuir erros, né? Então assim, quanto mais você puder não errar, né? A gente não precisa errar, a gente pode aprender com a experiência do outro. Exatamente, então eu acredito muito nisso. E a questão de ser professora desistiu? Aí eu que fiquei curiosa. É engraçado que você falou que iniciou o mestrado, provavelmente você não concluiu. Não concluí. Quando eu tive que fazer a escolha, né, entre pedir demissão e vir para Belo Horizonte, as duas coisas não davam. Por quê? Porque o mestrado era muito caro, né? Eu pegava quase que 50% ou mais, não lembro, do meu salário para pagar. Mais a van, que eu saía 2 vezes na semana, de Brumadinho, ia para FUMEC para estudar, fazia mestrado lá. E aí eu tive que decidir isso. Então, uma das coisas que mais me doeu na época foi a culpa de trancar o mestrado. Porque eu sou muito assim, eu comecei uma coisa, eu tenho que acabar. Eu também sabe? sou assim. E aí eu tive que carregar esse peso pela primeira vez de desistir de uma coisa. E aí foi isso, sabe? Eu falei, eu vou ter que trancar o mestrado, porque não dá pra fundar um escritório agora com tanta coisa que teria pela frente e sem certeza de salário. E aí, o sonho de ser professora, eu brinco muito que às vezes a gente... O nosso propósito, ele vai nos encontrando no caminho. Quando eu saí do cartório, eu nem pensava nesse negócio de propósito. Hoje eu entendo por que tudo aconteceu. Foi te jogando, porque tudo vai fazendo você caminhar para entender de fato o que você nasceu para fazer. Então hoje eu dou aula para advogados, né? Eu professora. Continuo nessa missão professora, mas aquele sonho assim muito grande de dar aula dentro de uma universidade, eu acho que ele está um pouco adormecido no momento. Eu não sei o que aconteceria se eu fosse convidada para dar aula. Eu acho que eu ficaria um pouco balançada, porque já foi um sonho. Mas eu também não sei se eu aceitaria. Mas às vezes a gente muda, a gente vai evoluindo e vai mudando. Pode ser que eu aceitaria. E às vezes não faz sentido mais para naquela época eu achava isso tão importante. Hoje talvez você olha, não é tão importante mais para mim. Porque a pandemia mostrou para todo mundo que você consegue, por exemplo, ter profissões, né, como mentora, como essa profissional que ajuda outros advogados, o que não era possível antes. Então, quando eu comecei o mestrado, para eu viver a profissão professora, era só realmente dando aula dentro de universidade. Hoje não, hoje o mercado já possibilita outras coisas. Então eu me sinto professora, eu me sinto um prazer enorme quando eu posso ajudar de fato alguém, aquilo me realiza muito, né? Tanto é que ser mentora dá muito trabalho, os alunos assim precisam de ajuda, do teu suporte, da tua mensagem, do teu conselho. Uma entrega, né? E aquilo te suga bastante, mas ainda assim eu lembro que todas as vezes que eu entrei para uma aula podia estar cansada, aquilo ali era como uma terapia. Acabava a aula e eu ficava assim, passou rápido demais. 2 horas, 2 horas e meia de aula e passava assim, como se fosse minutos.
Então eu me realizei muito também, podendo ajudar outros advogados assim. E esse sonho mesmo de universidade, eu acho que ele tá um pouco adormecido, mas outro Ou dia... você mudou mesmo, às vezes hoje não é tão importante mais. Porque a gente muda, foi o que eu falei, a gente muda. Às vezes o que a gente achava que era tão importante, hoje você já se realiza na mentoria, nos cursos. Sim. Não seria tão essencial mais. Exato. E outro dia me fizeram exatamente essa pergunta e aí eu fiquei pensando, e aí, será que eu iria ou não? E não sei, acho que dependeria mesmo do momento. Se for compatível, vai depender, né, de outras situações, mas você vai pensar não só isolado, a dar aula na universidade. E agora uma coisa que está passando pela minha cabeça é tentar voltar ao mestrado. Eu fico com um certo peso do que eu investi e não concluí. Então, você pode retomar. Nas minhas tarefas, inclusive, está anotado. Para esse ano ainda eu tenho uma reunião lá na FUMEC para ver se eu aproveito, o que dá para fazer diante da minha situação. Não deve ter ainda jubilado ainda. Pelo tempo, né? Acho que são 2 anos. São 2 anos e tá dando esse tempo. Não sei se deu ou vai dar esse tempo. Vai antes. Mas vai antes pra você saber, para poder recuperar, se você quer também. Exato. Muitas pessoas às vezes me perguntavam, você não tem vontade? Eu nunca tive vontade de dar aula. Não. E aí eu falei, mas tem que fazer mestrado e tal. Na época era assim, né? Hoje em dia já é diferente, porque as pessoas falam, você explica bem. Eu falei, mas essa questão assim, da aula, daquela questão de sala de aula, prova, isso nunca foi a minha... Falei, não, isso não me atrai. Hoje em dia, se pensasse em dar um curso, aí é completamente diferente. Porque aí já não tem essa questão, é mais as questões, acho que práticas, né? Que acaba, quando você trabalha em escritório que a equipe é grande, você acaba tendo que explicar. Porque cada um tá num momento de carreira, aí você tem que explicar desde o estagiário que não sabe nada, até quem já tá há muito tempo, ou às vezes tá mudando de área, porque como a nossa área imobiliária muitas vezes não tem muitos profissionais, já aconteceu de estar absorvendo profissionais que atuavam em outras áreas e não tem noção do imobiliário. Então ele é também um profissional que ainda precisa ali de uma lapidação, enfim. E aí vários falavam, você explica super bem, por que você não dá aula? Eu falei, não, fazer mestrado não é muito minha praia, não. Mas... O mestrado é difícil. Eu lembro que o tempo que eu fiz, assim, era muita leitura, livros em outras línguas que eu não tinha conhecimento, igual eu acho que cheguei a ver livro de francês, e aí eu não tinha conhecimento da língua e tal, e tinha que pesquisar em Google, e no outro dia tinha debate na sala, e eu toda apertada, como que fazia. Eu lembro que o mestrado precisava muito da minha atenção, não dá pra você entrar no mestrado e não se dedicar, sabe? Mas assim, a vida acabou tomando sentido. E agora, assim, uma coisa que a gente sempre pergunta já para finalizar, Carla, se você tem uma frase de vida, alguma coisa que te motiva nesses momentos, por exemplo, ou que você estava em dúvida, ou realmente que você está mais desmotivada, o que você lembra assim e te dá uma energia maior para conseguir? Eu falo muito uma frase que é que se você sonha, você pode realizar. Eu acredito muito que tudo que surge no nosso coração, de alguma forma, é porque Deus quer nos dar. E aí a gente tem que fazer nossa parte. E através da advocacia, através dessa decisão, dessas escolhas que eu tive, que doeram, que foi um processo difícil, é claro, mas eu também vivi os melhores momentos da minha vida depois de tudo isso, sabe? Eu viajei, conheci lugares que eu sempre sonhei, enfim... Realizei muita coisa e eu senti que vivendo o meu propósito, eu posso sonhar e posso realizar. E eu sempre gosto de trazer isso para o coração das pessoas, para que elas tenham esperança de fato realizar os sonhos dela, porque a gente vive o que a gente acredita. E aí eu sempre falo, completando essa frase, e se é para sonhar, sonha alto. Porque se os sonhos da gente não assustar a gente, significa que a gente está muito conformado com pouco, né? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que se está no nosso coração é porque de alguma forma, nessa linha do tempo, isso vai acontecer. Tem um momento certo para acontecer, né? A gente tem que traçar nosso plano para que isso aconteça e só depende de nós. Então é isso que eu penso. E uma dica de algum livro que tenha virado sua chave, que você recomendaria? Quando tudo isso aconteceu, essa mudança de carreira, eu li muito livros que expandiram a minha mentalidade. Não são livros jurídicos, são livros que, por exemplo, eu li muito Napoleão Hill. Então,
os livros do Napoleão Hill transformaram minha mentalidade, né? Eu comecei a acreditar de fato que eu podia criar minha realidade. E se eu tivesse criado uma realidade, por exemplo, esse escritório não vai dar certo, eu tô com medo demais, eu não tenho cliente, e ficado só, por exemplo, nessa vibração, eu acredito fielmente que teria dado errado. Então, com esse conhecimento de que eu deveria focar no positivo, em coisas boas, em mentalizar que de fato aquilo ia acontecer e agir, porque a ação também é o mais importante. Só sonhar e ficar parado. Exato. Agir é o mais importante. Então, assim, esses livros me trouxeram uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de uma pessoa que não vibrava na escassez, mas sim com pensamentos positivos. Então, Napoleão Hill foi assim, um dos primeiros que eu li. E outro que eu gosto muito, que eu leio uma vez por ano, é Os Segredos da Mente Milionária. Eu adoro esse livro. Muita gente gosta, muita gente indica. Pai Rico, Pai Pobre eu li também, já li Dá uma educação financeira. Dá uma educação financeira. Que é importante. Então, assim, os livros que mais me trouxeram insights foram livros realmente que não têm a ver com conhecimento jurídico, mas têm a ver com a nossa mentalidade, com autoconhecimento. E, assim, eu acho que a gente tem que programar, isso é essencial. Uma mentalidade programada para o sucesso, porque senão vai ter mais dificuldade. Verdade. Então é isso. Adorei! E onde que as pessoas te encontram, Carla, nas redes sociais? Eu estou diariamente no Instagram, meu perfil é Carla K. Fernandes, falo ali da advocacia imobiliária, mostro a minha rotina, falo da advocacia extrajudicial e outros assuntos correlatos, né? Mostro um pouco da minha vida pessoal também. E é isso, estou lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok também, agora, recentemente. Outro dia eu cheguei de um evento que me forçaram a criar um TikTok, falaram que é muito importante, agora eu tenho que entrar também. Eu gosto do TikTok. Eu acho até que eu gosto mais do TikTok hoje do que do Instagram. Eu não sei usar ainda, viu? Mas estou lá, viu, gente? Eu estou lá. É porque, na realidade, assim, o TikTok vem bem aleatório das coisas que você mais se interessa. Exato. Então Foi o que falaram no evento que eu tava. E é diferente, o que o Instagram está tentando fazer. Isso, exato. E a perspectiva desse evento, por exemplo, que eles falaram muito, é que num futuro não muito distante, parece que o TikTok tende a ganhar, no sentido de trazer o público que tá vindo. Porque a galera mais jovem que vem hoje, daqui a pouco vai ter que vai ser quem condição, vai comprar no sim. futuro, que serão os profissionais que irão, por exemplo, nos contratar, eles estarão mais no TikTok. Então, agora eu aderi à rede social também. Não tô sabendo mexer ainda, mas em breve vou aprender. Você vai aprender. É parecido com o Reels, então você vai tirar de letra. É isso aí. Gente, adorei nosso bate-papo. E queria agradecer, né, por você ter compartilhado seu conhecimento, sua vivência, sua experiência. Porque isso é muito importante para quem não está escutando agora, às vezes dá uma virada de chave, mudar e ter essa coragem de seguir, mesmo sem dar um tiro no escuro como se fosse incerto, mas na realidade você sabia o que você estava fazendo. Então, eu acho que as pessoas escutarem essas experiências são valiosas para elas tomarem decisões. A gente tem muitos jovens advogados dentro da AMAD e faz parte, né? Do nosso perfil mesmo, motivar todo mundo a advogar, a fortalecer ainda mais a advocacia imobiliária. Eu que agradeço, adorei, foi um prazer poder conversar com você. E assim, sou suspeita, mas eu acho que a advocacia imobiliária é apaixonante. Eu sempre influencio as pessoas pela área, porque eu falo assim, gente, não tem como não gostar, apesar dos desafios, que não é fácil, mas ainda assim é uma área muito gostosa de trabalhar. Eu gosto muito, é difícil. A gente até suspeita, porque acaba que vocês atuam, é óbvio que vocês vão puxar, mas eu não me vejo em outra área, enfim, não consigo. Também não pensar, vou mudar de área, não tem como. Não teria essa área. E acredito que o direito imobiliário também está só crescendo, está só começando. Porque antes, é como a gente estava falando, os escritórios eles eram civil, criminal, trabalhista. Isso. Agora começou a crescer cada vez mais esse mercado imobiliário. Né? As pessoas estão entendendo que existe um mar de possibilidades e oportunidades que a gente pode construir dentro das relações e a gente tem crescido nesse sentido. Verdade. Gente, vamos ficando por aqui. Lembrando que nossos episódios vão todas as quartas ao meio-dia no Spotify e no YouTube. Até mais.